Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Queria cumprimentar aí todos os seminaristas da minha sala, o professor Reverendo Juliano. Que Deus nos abençoe neste momento e é uma alegria muito grande poder também compartilhar uma porção da palavra do Senhor, ainda que para o fim acadêmico, mas é um grande privilégio e com certeza Deus também fala aos nossos corações neste momento. Gostaria de fazer uma oração antes de começar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu amor para cada um de nós, Senhor Deus. Obrigado por nos proporcionar, Senhor Deus, oportunidades como essa, em meditarmos na Tua palavra, Senhor Deus, e sermos edificados por ela, Senhor Deus. Fala aos nossos corações para o louvor e a glória do Senhor Jesus. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. E o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 10º. Farei a leitura e vocês acompanhem. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para o que mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Que Deus nos abençoe. Amém. Gostaria de começar então, como introdução, falando da história de um conhecido meu. A história do David. David levava uma vida comum, como a maioria de nós, principalmente pensando antes da conversão, uma vida comum, trabalhou em empresas, cresceu, adquiriu coisas, casou, teve filhos. No entanto, também passou por um processo, o processo do divórcio, e principalmente após esse processo, viveu em busca de uma alegria que sempre procurou, mas não se dava por satisfeito. Teve problemas com vícios, teve problema com bebida, com fumo, com tabaco, entre outras coisas, como muitos sofrem e são acometidos. No entanto, um certo dia, ele teve uma dificuldade diferenciada, uma dificuldade de ingerir o alimento, uma dificuldade de se alimentar, como fizera anteriormente. No entanto, ele viu a necessidade de procurar um médico para que, tendo o diagnóstico, ele poderia fazer um tratamento apropriado para sanar esse problema. No entanto, ele acabou descobrindo que ele tinha algo que seria de difícil tratamento. Ele se deparou então com um diagnóstico terrível de ter uma doença que chamamos de câncer. No entanto, a história não acaba aqui. Eu quero voltar mais à frente a continuar esta história, para entendermos como ele lutou com isso. Pensando também aqui, como Paulo está orientando os irmãos de Coríntios, em sua segunda carta. Na primeira carta, Paulo estava mais preocupado na questão como eles estavam vivendo, a forma como eles estavam vivendo. E aqui, a preocupação de Paulo acaba sendo mais doutrinária. E uma das coisas que aflige o ser humano é saber da sua fragilidade. Isso atemoriza, isso bota medo realmente no ser humano.
E a criação ela acaba gemendo por esse revestimento, como Paulo nos ajuda aqui, nos ensina. E a igreja tem uma dificuldade, porque anseia, a igreja neste momento ansiando pelas coisas ainda daqui. O processo de conversão é um processo de santificação. Uma vez já justificado diante de Deus, existe a necessidade ainda desse processo de santificação, de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. No entanto, a busca por satisfação, vivendo nessa tenda, que é o nosso próprio corpo, e isso que Paulo está relatando aqui, o nosso corpo ele anseia, ele geme por ser revestido. Não que eles tinham o anseio em tirar a própria vida para logo ser revestido, não era isso que Paulo estava ensinando a eles. Mas era entender e compreender que a satisfação completa não estava nas coisas daqui, não estava nesta tenda em que vivemos aqui. A verdade é que a igreja tinha que buscar essa satisfação vivendo para a glória de Deus, compreendendo que o que nos esperava, o que nos espera, na verdade, é muito maior do que possamos imaginar. E Paulo está transmitindo essa mensagem, e eles devem viver tendo confiança do penhor da salvação, que garante todas as coisas e toda a consumação de forma efetiva e de forma concreta. O Espírito Santo que habita em cada um daqueles irmãos que estavam em Coríntios. No entanto, Paulo está tratando aqui para que eles não tivessem medo de continuar na fé, de crescer nessa fé, não ter medo de nada que possa acontecer nesta vida e viver assim com alegria, tendo gratidão no coração, viver na esperança de estar com o Senhor e sendo agradáveis, porque todos, com certeza, estarão diante do Senhor para sempre. No entanto, a igreja, sabemos que a igreja, o que eu posso chamar a igreja, é cada uma das pessoas geme por essa restauração. E eles têm que entender que eles estão conectados definitivamente com Cristo. E nada pode separar. Nós, por outro lado, nos dias de hoje, a igreja atual também geme por esse revestimento. Vivemos em dias complicados, em dias difíceis. Por ora, hoje, acabamos de receber a notícia que o nosso estado volta totalmente à fase vermelha desta pandemia que estamos vivendo. Certamente que o dia que vocês estarão ouvindo essa mensagem já terá passado, né? Esse anúncio já terá acontecido. Foi hoje, exatamente hoje, quarta-feira, onde eu estou gravando, que ficamos sabendo dessa notícia. O caos em que vivemos, essa polaridade política, os jornais anunciando as notícias que muitas vezes nos geram dúvidas, e eu falo para todo ser humano. No entanto, a igreja também está sendo acometida muitas vezes pelo medo e enfrentando essa busca por ter tudo resolvido aqui, neste momento, neste mundo, nesta vida. No entanto, assim como a igreja também de Coríntios, nós também ansiamos pelo revestimento. Devemos atentar para a pregação de Paulo, a saber, ele está pregando acerca da salvação em Jesus Cristo e do penhor que é o Espírito Santo, e entendermos também que estamos perpetuamente ligados em Cristo Jesus. É isso que temos que entender, estamos conectados com o Senhor. A falta de confiança, as frustrações dessa vida nos aflige toda a igreja, e todos nós passamos por essa dificuldade. Passamos sim, mas o que garante também a igreja, como a igreja que está aprendendo através da pregação de Paulo, é que o penhor do Espírito nos garante a salvação, a obra que Cristo fez. Ele nos deixou como penhor o Espírito Santo, o Consolador, aquele que estaria conosco todos os dias até a consumação de todas as coisas. No entanto, a igreja não tem que ficar se lamentando pelo corpo. Se bem que temos que viver sim, e não devemos desejar a morte. Não é isso que o texto está nos dizendo, não é isso que a palavra fala aos nossos corações. Mas que sim, devemos viver para a glória de Deus, buscando e na esperança desse revestimento. É essa esperança que nós vivemos. É nesta esperança que andamos. No entanto, podemos ter sim
a alegria, a fé naquilo que não vemos com os nossos olhos, mas que enxergamos através do nosso espírito, através da confirmação da pregação da palavra, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós e que está conosco todos os dias. Essa é a nossa esperança. O Senhor é quem garante para a igreja de Corinto esse revestimento. Como eu disse, uma ótima notícia vem aqui para a igreja de Coríntios, que é o penhor da salvação, que é aquele que garante. No entanto, o povo não precisa mais andar atemorizado. E Paulo está dizendo aqui dessa garantia, da glorificação, da tenda revestida e restaurada. Muitos passarão pelo momento da morte, outros estarão vivos no momento em que Cristo restaurará todas as coisas. No entanto, a alegria pode fazer parte da vida dos nossos irmãos de Coríntios neste momento. Porque Paulo está aqui trazendo essa esperança e dizendo que todos estarão diante do Senhor para louvor da sua glória e recebendo sim a recompensa por tudo aquilo que eles fizeram e estão fazendo através do corpo nos dias em que vivem. A esperança maior, a grande esperança, a grande satisfação e alegria vão além deste corpo. E a igreja de Corinto pode ter essa satisfação, essa alegria em seus corações, porque sabem que mesmo ausentes do Senhor, aos olhos da carne, estão juntos com o Senhor em espírito. E certamente no futuro estarão de corpo e alma presente. Um corpo restaurado, um corpo glorificado pelas mãos do Senhor. Essa é a grande esperança. E vivendo sim, unicamente para a obra de Cristo, mortificando a carne todos os dias, essa esperança, e a igreja pode viver feliz, alegre e contente por saber que a garantia de tudo aquilo que vai acontecer é de fato o Espírito Santo habitando em seus corações. E é Ele também quem está testificando aqui neste momento. O Senhor é quem garante o revestimento. A igreja está de fato conectada com o Senhor. E nada pode separar a igreja de Cristo, com o Senhor. Gostaria de retomar a história desse conhecido meu, David, nesse momento. Como eu tinha dito e relembrando, ele tinha se deparado com um câncer. E ele tinha vivido a vida buscando a alegria, buscando a felicidade, buscando aquilo que satisfizesse o seu coração, que satisfizesse a sua alma, e não tinha encontrado. No entanto, neste momento, ele vê o quanto foi falha em buscar e quanto é frágil a sua vida. Ele teve a notícia de que o estágio dessa doença estava muito avançado. E, segundo a ciência, não teria reversão. Somente paliativos para alongar talvez a vida e abreviar a dor. No entanto, sabemos que Deus poderia, de forma milagrosa, curá-lo sim. Mas Deus faz algo muito maior pela vida dele, e é algo que Deus pode fazer na vida de cada um de nós, que é sem medida, a maior graça, o maior presente que um ser humano pode receber. O David tinha uma família que era cristã, nesse momento quando ele descobriu a doença. No entanto, ele ouvia de Deus, ouvia falar, mas não tinha dado ouvido. E neste momento, ele passa a entender. Cristo penetra em seu coração, a palavra de Deus vem à sua memória, tudo aquilo que ele tinha ouvido, e ele passa a ansiar por isso. Interessante que ele passa, após isso, logo após ele pede para a família trazer um pastor, ele conversa com esse pastor durante um dia todo, ele faz um breve catecúmenos, vamos dizer assim, e passa pelo batismo. A partir desse momento, vemos aos seus olhos a alegria porque ele compreendeu que aquilo que ele estava vivendo aqui ia ser passageiro e o que o aguardava era muito maior do que ele podia imaginar. E era sim tudo aquilo que ele tinha buscado e não tinha encontrado. Essa é uma alegria muito grande. E glorificado seja o nosso Senhor
por esta vida a quem Jesus encontrou. Mas podemos ainda pensar, mas é fácil. No momento de doença, no momento do final da vida, queremos a conversão, porque já estou perdido mesmo, então eu vou me converter a Jesus Cristo e garantir a minha salvação. Mas eu digo que não. A não ser que Deus toque e fale ao coração de cada um, a não ser que Deus venha ao encontro, temos que ter isso em mente, ninguém se converte a Jesus. No entanto, Deus já veio preparando a vida dele, ouvindo a palavra do Senhor, para quando chegou o dia mau, ele reconheceu quem era o Salvador da sua vida e passou assim a fazer parte da igreja, ainda que por um breve tempo. Ele veio a falecer brevemente, logo. No entanto, a alegria estava em seu rosto. Ele tinha encontrado a satisfação e a alegria no Senhor Jesus. Pensemos também no ladrão da cruz. Foi no último momento que houve o arrependimento. E Jesus Cristo disse ao ladrão que estaria com ele no mesmo dia no paraíso. E conosco não deve ser diferente. Temos que parar, irmãos. E muitas vezes os cristãos, não só os que são de fora, mas essa palavra serve para todos nós. A nossa vida, ela é frágil. Essa tenda em qual habitamos, ela pode acabar. Ela é como uma fumaça que hoje existe, amanhã ela não existe mais. Temos que parar de correr atrás do vento e realmente dar valor àquilo que importa. Nós, a igreja do Senhor, temos que estar firmados nisso, sabendo que por mais que passemos por esses momentos difíceis que estamos vivendo, esse momento pandêmico, o qual eu acredito que nenhum de nós vivemos, de epidemia dessa forma, algo que às vezes assusta, mas temos que entender que a nossa vida aqui é breve e ter a satisfação no penhor da nossa salvação, que é o Espírito Santo que age em minha vida e age em sua vida. Vou mais adiante, irmãos. Podemos fazer muitas coisas. Temos uma missão. E a missão vem a partir de recebermos sim o Espírito, ter essa alegria de levar também essa esperança a outras pessoas. Porque muitos dentro da igreja e fora da igreja ainda têm buscado satisfação nesta tenda. Têm buscado satisfazer os desejos do coração. Mas temos que mortificar a carne e levar esse amor às outras pessoas. E quem nos habilita e quem garante algum feito não é cada um de nós, mas é o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo age em cada um de nós, nos habilita a realizarmos grandes coisas, levar o Evangelho a outras pessoas, também ter o cuidado com as outras pessoas. Hoje é um momento propício. Hoje podemos sim, de fato, demonstrar o amor do Senhor, não somente na pregação, mas também com nossas vidas, levando o suprimento a quem necessita, cuidando de quem precisa, dando ouvidos e conversando com aqueles que precisam ser ouvidos, e assim também levando a palavra do Senhor. Nesses dias, irmãos, somos desafiados a encarar de frente os nossos desafios e ter a satisfação somente no Senhor. Somente no Senhor, levando isso adiante. Por mais que não podemos, estar às vezes frente a frente com muitos, podemos sim dar um telefonema, fazer uma chamada de vídeo, que é o que mais fazemos nos dias de hoje. E que Deus, irmãos, nos ajude. Então temos que ter a convicção que estamos conectados com o Senhor. E é para sempre. E quem garante isso é o Espírito Santo de Deus. Que Deus age em nossos corações e que nos habilite a cada dia, a fazermos, a realizarmos as coisas que agradam ao Senhor e que leva esse Espírito, leva o amor de Jesus, o sacrifício de Jesus, salvando mais e mais pessoas. Que a obra do Espírito Santo haja através da minha e da sua vida. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela palavra de Deus. Sabemos que essa tenda é passageira. A que virá será revestida de todo poder e glória. E vivemos aqui não pelo que vemos, mas pelo que temos em nossos corações. Que Deus nos ajude. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça, Tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, por ter falado aos nossos corações. Continue conosco, Senhor Deus, nos fortalecendo e nos ajudando a cada dia, Senhor Deus, a realizarmos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Certo, Senhor Deus, de que estaremos com o Senhor
desde hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus que oramos. Amém.